Eu quero te fazer uma pergunta hoje. Você já chorou sozinho, não na frente de ninguém, no escondido, no travesseiro de madrugada, quando a casa estava em silêncio e você finalmente deixou cair o que estava segurando o dia inteiro? No banheiro, com a água do chuveiro cobrindo o som para que ninguém ouvisse. No carro, antes de entrar em casa, porque você precisava se recompor antes de aparecer para as pessoas que dependem de você. Esse tipo de choro que ninguém viu. Essa dor que você aprendeu a esconder porque ninguém ao seu redor entenderia, ou porque você não queria ser um peso, ou porque simplesmente não havia palavras para explicar o que estava sentindo por dentro. Essas lágrimas que caíram no silêncio, sem testemunha, sem conforto, sem ninguém para dizer que estava tudo bem. Hoje eu vim te dizer uma coisa que precisa entrar fundo no seu coração. Deus viu cada uma dessas lágrimas. Não uma, não algumas. Cada uma. Ele estava lá naquele momento que você achou que estava sozinho. Ele viu. Ele ouviu. E ele se importou com cada detalhe da sua dor. A Bíblia traz uma afirmação que parece simples, mas que, quando a gente para pensar de verdade, é uma das coisas mais profundas que existem. No Salmo 56, versículo 8, o rei Davi escreveu estas palavras dirigidas a Deus: As minhas lágrimas estão no teu odre, não as registraste no teu livro. Em tempos antigos, era costume guardar as lágrimas em pequenos frascos de vidro como sinal de luto, de dor, de memória de algo que custou muito. E Davi, falando com Deus, disse: As minhas lágrimas estão guardadas por ti. Tu as registraste, tu as viste. Isso não é poesia vazia. É uma declaração teológica profunda sobre quem Deus é e como ele se relaciona com a dor humana. Deus não passa rápido pela sua dor. Ele não vira os olhos. Ele não diz: se virem, você vai superar. Ele guarda, ele registra, ele lembra. Cada lágrima que você derramou na vida tem o registro do céu. Cada noite de choro que pareceu não ter testemunha foi vista por um pai que não perde nada, que não deixa nada escapar, que considera a sua dor digna de atenção, de cuidado, de resposta. Mas existe algo que precisa ser dito com cuidado e com verdade. Ver as suas lágrimas não significa que Deus está satisfeito com a sua dor. Não significa que Ele quer que você continue sofrendo. Não significa que Ele é indiferente ao que você está passando. Pelo contrário, a Bíblia nos diz que Deus é próximo dos que têm o coração quebrantado, que Ele salva os de espírito abatido, que Ele não despreza nem rejeita a aflição do aflito, que quando o aflito clamou, Ele ouviu. Ver a sua dor é o começo da ação de Deus. É o reconhecimento de que Ele está presente, de que Ele está atento, de que Ele vai agir. E a grande verdade é essa: Deus não guarda as suas lágrimas como um espectador distante que observa o seu sofrimento sem fazer nada. Ele as guarda como um pai que está reunindo cada prova do que você passou, cada evidência do seu sofrimento para transformar, para restaurar, para compensar com uma bênção que tem o tamanho exato da dor que você viveu. A Bíblia diz que os que semeiam em lágrimas, em alegria ceifarão. Cada lágrima é uma semente. E Deus, que viu cada uma delas, não vai deixar nenhuma sem colheita. Pensa na história de Agar. Agar era uma escrava egípcia, serva de Sara, esposa de Abraão. Ela não tinha poder, não tinha voz, não tinha direitos. Quando ficou grávida de Abraão a pedido de Sara e depois foi maltratada pela própria senhora, fugiu para o deserto. Sozinha, grávida, sem destino, sem proteção. Sentou próxima a uma fonte de água e chorou. E foi exatamente ali, no deserto, sem testemunha humana, que o anjo do Senhor apareceu e falou com ela pelo nome, Agar. Não chamou ela de escrava, não chamou de serva, chamou pelo nome. E ela, espantada com o encontro, deu um nome a Deus naquele momento. Ela o chamou de El Roi, em hebraico. Isso significa o Deus que me vê. Ela disse: verdadeiramente aqui vi eu aquele que me vê. Uma escrava sem voz, sem poder, sem ninguém, no meio do deserto, descobriu que havia um Deus que sabia o nome dela,
que havia descido até ela no ponto mais baixo e mais solitário da sua vida para dizer: eu estou aqui, eu te vi, eu me importo com você. Se Deus desceu ao deserto para ver Agar, Ele também está vendo você no seu deserto agora. E pensa também em Ana, a mãe de Samuel. Ana carregava uma dor que consumia a alma. Era estéril num tempo e numa cultura em que isso era considerado uma vergonha, uma maldição. E para tornar tudo mais pesado, havia outra mulher na casa, Penina, que tinha filhos e que a provocava dia após dia, zombando da sua condição. A Bíblia diz que Ana chorava e não comia. E a sua dor era tão profunda que chegou a um ponto em que as palavras não saíam mais, só lágrimas. E ela foi ao templo e, na presença de Deus, derramou aquela dor toda. Chorou tanto, orou tanto em silêncio, que o sacerdote Eli chegou a pensar que ela estava embriagada. Mas Ana disse: não, Senhor. Sou uma mulher atribulada de espírito. Tenho derramado a minha alma perante o Senhor. E Deus ouviu. Deus viu aquelas lágrimas. Deus respondeu. Samuel nasceu. E Ana, aquela mulher que chorava e não comia, que carregava uma dor que ninguém entendia direito, se tornou mãe de um dos maiores profetas de Israel. As lágrimas de Ana não foram ignoradas. As suas também não vão ser. Eu quero te dizer algo hoje com toda a ternura que essa mensagem merece. A dor que você carregou sozinho tem valor diante de Deus. Aquelas noites em que você chorou sem que ninguém soubesse, aquelas lágrimas que você escondeu para não preocupar ninguém, aquela dor silenciosa que você aprendeu a viver junto porque não havia outro jeito. Tudo isso foi visto. Tudo isso foi guardado. Tudo isso tem um peso no coração de Deus que você não consegue imaginar. Você não passou por nada que Deus não tenha visto. Você não chorou uma lágrima sequer sem que Ele estivesse presente. E a mesma palavra que chegou a Agar no deserto, a mesma atenção que Deus deu a Ana no templo, é a que Ele está te oferecendo agora. Ele te vê. Ele te conhece pelo nome. Ele sabe exatamente o que você está carregando e Ele não está indiferente. Ele está próximo, mais próximo do que você imagina. E assim como Ele transformou o choro de Ana em cântico, assim como transformou o deserto de Agar em promessa, Ele vai transformar as suas lágrimas em testemunho, a sua dor em propósito, o seu choro em alegria. Não porque o sofrimento não foi real, mas porque o Deus que viu é real também. E Ele age. E hoje eu quero que você faça algo que talvez pareça simples, mas que é profundamente poderoso. Eu quero que você leve para Deus aquela dor que você guardou, aquela que você nunca contou para ninguém, aquela que você carrega há tanto tempo que já nem sente mais o peso porque se acostumou com ele, aquela que você acha que Deus já cansou de ouvir. Leva essa dor para Ele agora, porque Ele não cansou. Ele nunca cansa de ouvir o coração dos seus filhos. Ele nunca fica entediado com a nossa dor. Ele nunca olha para o relógio enquanto você chora. Ele tem todo o tempo da eternidade para te ouvir. E hoje, nesse momento, Ele está com toda a atenção voltada para você. Fecha os olhos. Coloca a mão no peito. Respira fundo, bem devagar. E se precisar chorar, chora. Não tem problema. As suas lágrimas são bem-vindas na presença de Deus. Vamos juntos levar tudo isso para o Pai agora. Senhor meu Deus, El Roi, o Deus que vê, eu venho diante de Ti agora em favor dessa pessoa que está me ouvindo. O Senhor conhece o nome dela. O Senhor conhece cada lágrima que ela derramou. As que caíram na frente de alguém e as que caíram no escondido. As de madrugada, quando a casa estava em silêncio. As do banheiro, com a água cobrindo o som. As do carro, antes de entrar em casa. As que ela segurou para não chorar na frente dos outros. O Senhor viu cada uma, guardou cada uma, registrou cada uma. Nenhuma foi desperdiçada. Nenhuma caiu sem que o Senhor estivesse presente. Pai, hoje eu te peço que tu toques nessa dor que essa pessoa carrega. Muitas vezes sozinha, muitas vezes em silêncio, muitas vezes sem palavras para explicar o que está sentindo. E tu entres nesse lugar fundo onde a dor se instalou e leves o teu conforto. Não um conforto superficial, não um alívio temporário,
mas o conforto profundo que só o Espírito Santo pode trazer. Aquele que entra por dentro e muda o que nenhuma palavra humana consegue mudar. Que essa pessoa sinta agora que não está sozinha na dor dela. Que o Senhor está aqui, que Ele viu, que Ele se importa. Quebra agora todo o espírito de solidão que está sobre essa vida. Quebra a mentira que diz que ninguém se importa, que ninguém entende, que Deus está distante da sua dor. Quebra o isolamento que a dor criou ao redor do coração dessa pessoa, aquele muro que ela foi construindo para se proteger, mas que acabou a isolando também do amor e do cuidado que ela tanto precisa. E todo o peso de dor não expressa, toda a mágoa engolida, toda a lágrima que ficou represada porque não havia espaço seguro para chorar, seja levada agora para as mãos do Pai e transformada. Pai, assim como o Senhor ouviu o choro de Ana e abriu o seu ventre, eu declaro que o Senhor está ouvindo o clamor dessa pessoa agora. Assim como o Senhor foi ao deserto encontrar Agar e a chamou pelo nome, eu declaro que o Senhor está chamando essa pessoa pelo nome agora. Que ela ouça, que ela sinta, que ela saiba que o Deus que vê, El Roi, está com os olhos fixos nela nesse momento. Renova o coração dessa pessoa, Pai. Tira o peso da dor acumulada. Tira a amargura que o sofrimento pode ter plantado. Tira o cansaço de carregar sozinho o que foi pesado demais para uma pessoa só. Espírito Santo, visita agora esse lugar onde essa pessoa está. Entra nesse quarto, nessa casa, nesse carro. Entra nessa dor que ela talvez nem consiga colocar em palavras. Entra e faz o que só o Senhor sabe fazer. Consola, restaura, cura. Que a paz de Deus venha agora sobre esse coração partido. Que a presença do Senhor seja tão real que essa pessoa sinta que não está mais sozinha. E o peso que ela carregava sozinha comece a ser distribuído, porque o Senhor disse: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Hoje essa pessoa está vindo, e o Senhor prometeu aliviar. Declaro que as lágrimas que foram semeadas vão se tornar colheita de alegria. Que a dor de hoje vai se tornar testemunho de amanhã. Que o que foi vivido no escondido vai ser celebrado à luz, porque o Deus que viu no escondido vai recompensar abertamente. Fortalece essa pessoa, Pai. Que ela saia desse momento sabendo que foi vista, que foi ouvida, que foi amada, que o Deus do universo parou tudo para olhar para ela e dizer: Eu te vi, eu sei o que você carregou, e eu vou cuidar de você. Em nome de Jesus. Amém e amém. Agora repete comigo, no fundo do seu coração, com toda a ternura que esse momento merece. Deus viu as minhas lágrimas, cada uma. As que caíram na frente de alguém e as que caíram sozinho. Ele não perdeu nenhuma. Ele guardou todas. Eu não estou sozinho na minha dor. O Deus que foi ao deserto encontrar Agar está aqui comigo agora. O Deus que ouviu Ana no templo está me ouvindo agora. El Roi, o Deus que me vê, está com os olhos em mim nesse momento. Eu entrego essa dor para Ele. Não vou mais carregar sozinho o que é pesado demais para mim. Vou colocar nos braços do Pai e confiar que Ele cuida, que Ele cura, que Ele transforma. Que a leveza venha agora sobre você. Que o peso da dor que você guardou comece a ser aliviado. E o conforto do Espírito Santo entre em cada lugar ferido do seu coração. E que você consiga sentir de um jeito real e concreto que Deus te viu, que Ele sempre te viu e que Ele está aqui agora. Em nome de Jesus. Se essa mensagem tocou o seu coração hoje, se você sentiu que Deus estava falando diretamente com você sobre aquela dor que você carrega, escreve nos comentários: Ele viu as minhas lágrimas. Escreve como uma declaração de fé, como um reconhecimento de que Deus não passou distante da sua dor. Escreve para que outras pessoas que também estão sofrendo em silêncio vejam e saibam que não estão sozinhas. Que há um Deus que vê, que ouve, que se importa com cada detalhe do que elas estão vivendo. E se você conhece alguém que está carregando uma dor sozinho, que está num deserto sem saber se Deus está vendo, compartilhe esse vídeo com essa pessoa agora. Pode ser exatamente a palavra que ela precisava para saber que não está invisível para Deus.
Se você ainda não é inscrito no canal Fé do Dia a Dia, se inscreve agora e ativa o sininho. Todo dia tem uma nova mensagem, uma nova oração esperando por você aqui. Deixa seu like para que o YouTube leve essa palavra para mais pessoas que precisam saber que Deus viu as lágrimas delas também. E lembra sempre, você nunca chorou sozinho. Deus estava lá. Ele sempre esteve. E Ele vai transformar cada lágrima em bênção. Que Deus te console e te restaure completamente. Até o próximo vídeo. Fique em paz.